começando mais um programa Vida Vivida. O nosso convidado de hoje é um profissional da mídia impressa brasileira. Atualmente ele é responsável por pouca coisa, sabe, gente? Apenas pela produção, edição e circulação do jornal Globo. E como se não bastasse, ainda é diretor de jornalismo do Infoglobo, que abrange os jornais O Globo, o Extra e o Globo On. O nosso convidado workaholic, é um grande orgulho pra gente vir aqui no nosso programa. Merval Pereira vai responder hoje as perguntas dos alunos do curso de Comunicação Social do Centro Universitário da cidade. Mas antes a gente vai saber um pouquinho mais da história dele. Merval Pereira cursava o primeiro ano de Direito quando decidiu mergulhar no mundo da informação. Em 1968, conseguiu uma vaga de repórter estagiário no jornal Globo. Foi o início de uma longa e premiada carreira. O primeiro deles foi o Prêmio ESSO, uma reportagem com seleção de artigos sobre o governo Geisel, publicada no Jornal de Brasília e que acabou virando livro. Pouco mais tarde, na revista Veja, foi chefe das sucursais de Brasília e do Rio de Janeiro, além de editor nacional da revista. Nesta época, Merval ganhou 3 prêmios Abril, concurso de destaque na imprensa brasileira. Logo em seguida, voltou ao jornal o Globo, onde exerceu a função de editor-chefe. Em 1991 e 92, especializou-se em política internacional na Universidade de Stanford. Era o único bolsista da América Latina. Ao retornar ao país, ingressou no Jornal do Brasil, onde exerceu o cargo de editor executivo. Em 1994, retornou ao jornal o Globo, onde permanece até hoje. Agora que vocês já conhecem uma parte da vida desse jornalista, vamos começar então com as perguntas, Renata? Você é publisher do jornal o Globo. Qual seria exatamente a função de um publisher no jornal? Essa é uma função nova no Globo e acho que na imprensa brasileira é muito pouco usada. Nós, há um ano atrás, criamos a diretoria de unidade no Globo. Então, a gente transformou o Globo, o Extra e o Globon em unidades de negócio e cada unidade dessa tem uma diretoria. E todas elas são ocupadas por jornalistas. Então, eu, como diretor de unidade do Globo, eu sou responsável não só pela parte de jornalismo, como pelo resultado do jornal, a venda do jornal, a publicidade do jornal. Eu não negocio publicidade. Agora, eu sou responsável pelo resultado do jornal. Então, eu tenho que cobrar do diretor de publicidade, por exemplo, a ação se não tiver indo bem o jornal e tal. E essa é uma experiência nova de botar jornalistas à frente da administração do negócio. E é uma coisa que é pioneira no Globo e eu acho que está dando muito bom resultado. E porque nós, jornalistas, sempre discutimos. Quando eu comecei a trabalhar em jornal, em 68, você não falava com gente do comercial. Era assim, uma praga. Você não queria saber de comercial. Mas você foi vendo durante esses anos todos que os jornais, excelentes jornais, acabaram por problemas de gestão, por problemas de administração, por falta de anúncio, fora os problemas políticos, mas vamos falar em jornais mal administrados e tal. Então, não adianta você, jornalista, ficar dizendo que faz um bom jornal se o seu jornal não vende, se o jornal não é economicamente viável. Tem uma história muito boa de um editor do New York Times, o Abe Rosenthal, que é um sujeito famoso, que ele, numa festa, estava conversando num grupo e todo mundo começou a elogiar o New York Herald Tribune, que era um jornal excelente, era um jornal... Esse que era jornal... Tá. Ele foi ficando nervoso, pegou $1 do bolso, deu para o sujeito e disse: desce ali na esquina e compra um jornal desse para eu dar uma olhada, para ver. Pô, você sabe que esse jornal já acabou há não sei quanto tempo. Bom, então bom é o meu, que está vendendo ali, que você pode comprar. Não adianta ficar falando do que acabou. Então, isso é muito pragmático, mas, na verdade, você tem que combinar a qualidade do jornal e a performance econômica do jornal. E botar jornalista à frente disso a intenção dessa proposta é indicar para todo mundo que o jornalismo é a coisa principal, a visão jornalística vai prevalecer sempre, mas o jornalista tem que ter uma visão empresarial também para que o jornal seja economicamente forte e gere emprego e possa continuar operando.
Merval, já que você é responsável por essa parte publicitária e de circulação do jornal, como é que você encara essa questão da vinculação da venda do jornal à distribuição de brindes, que já está praticamente uma prática assim, que não dá para tirar mais, senão o jornal não vende? Mais ou menos. O jornal vende, agora tem uma queda muito grande de venda nos períodos em que não tem essas promoções. Tem duas coisas diferentes aí. Uma são jornais populares, que usam e abusam de... Inclusive o Extra, que é o jornal do Infoglobo, e o Dia. Uso e abuso de mesmo sorteios, prêmios e tal. Isso e vendem sorteio panela, sorteiam chaveiro, sorteiam tudo quanto é coisa. Isso é um problema típico de jornal popular, que é jornal de banca, que não tem assinatura, tem que vender, é um fenômeno internacional, é uma complicação. Eu admito que é uma complicação, mas é uma coisa que em jornal popular você tem que ter certas maneiras de fazer um jornal vender bem na banca. Agora, os jornais como o Globo, jornais como o Jornal do Brasil, a Folha de São Paulo, o Estado, eles já não fazem isso, eles fazem outro tipo de produtos agregados, como se chama. Então, são mais culturais, são dicionários, são atlas, nós fizemos ano passado uma coleção sobre o ano 2000, o mundo no ano 2000. Então, esse tipo de coisa ajuda a vender jornal e tem um aspecto cultural que eu acho que é perfeitamente aceitável. Mas não faz vender tanto jornal quanto o outro tipo de brinde. Então, é uma coisa, complicação. É uma complicação você balancear, organizar o lado comercial do jornal com o lado cultural do jornal, com o lado de serviço público do jornal. Esse é um problema que a gente tem que todo dia tá vendo. Merval, você que já teve experiência de morar em outros lugares, tanto na Europa como nos Estados Unidos, até que ponto essa experiência pôde ajudar hoje no dia a dia do Jornal o Globo? Até que ponto os jornais de lá de fora influenciam no jornal de hoje? Renato, só um minutinho. Vida Vivida vai fazer um intervalo rápido. A gente volta daqui a pouquinho com o jornalista Merval Pereira. O programa Vida Vivida está de volta com o jornalista Merval Pereira. E o Renato tinha feito uma pergunta, você pode repetir, Renato? Vamos lá. Até que ponto você acha que os jornais da Europa e dos Estados Unidos influenciam na construção, na formação do Jornal o Globo hoje em si? Os jornais brasileiros são historicamente muito parecidos com os jornais americanos. Quer dizer, a tendência dos jornais americanos nós seguimos. E acho que, tanto tecnologicamente quanto do ponto de vista gráfico e tal, acho que os jornais, o design americano de jornal, o Globo, o redesenho do Globo, lançado há 4 anos atrás, foi feito por uma equipe americana que é especializada em fazer redesenho de jornal. Agora, então eu acho que o modelo americano de jornalismo é o nosso modelo mais próximo. Então. Acho que os jornais brasileiros são muito bons, eu acho que a qualidade média dos jornais brasileiros é comparável aos jornais americanos. Acho que a imprensa europeia é um pouco diferente, é mais analítica. A imprensa europeia trata dos assuntos de uma maneira mais profunda, tem uma visão mais... tem mais debate político na imprensa, principalmente francesa, italiana e tal. Mas acho que o jornal brasileiro é muito parecido com o jornal americano. Do ponto de vista pessoal, ter morado em Londres há 20 anos atrás, 30 anos atrás, e morado na Califórnia, nos Estados Unidos há 10 anos, foi fundamental para a minha vida pessoal e profissional. Eu realmente aprendi muito vivendo fora. Eu acho que você aprende muito, eu acho que você
abre a cabeça, acho que você entra em contato com novas culturas. Você acha interessante, então, um aluno, uma pessoa que está querendo se formar em jornalismo, ter essa vivência? Acho. Tanto nos Estados Unidos como na... Eu acho fundamental. Eu acho que morar fora um período, eu acho que foi a decisão mais certa que eu fiz na minha vida. Uma das grandes decisões foi ter ido viajar em 73, passado um ano e tanto na Europa, e depois ter feito o curso em Stanford há 10 anos atrás. Eu acho que foi fundamental para mim. Você também foi, Merval, editor executivo do JB, confirma? E eu gostaria de saber qual a comparação que você faz atualmente do JB com o Globo. Porque são jornais opostos, né? Até a tônica dos assuntos. Como é que você... Não concordo, não acho que sejam opostos, não. Acho que são jornais que atingem o mesmo público. O público do Globo é concentradamente A e B, o público do JB é concentradamente A. Então, mas o Globo tem mais leitores na classe A do que o JB na classe A. Não creio que... Não concordo com que sejam jornais opostos. Eu concordo, eu acho que são jornais que, feitos para o mesmo público, o Globo atinge ainda mais um outro público, público C, principalmente domingo e tal, coisa que o JB não consegue atingir. E agora acho que são jornais para o mesmo público e, evidentemente, eu acho o Globo muito melhor. Mas o fato é que, quer dizer, o Globo é um jornal que atinge um público maior em todas as classes. O Globo tem uma circulação maior que o Jornal do Brasil, no Rio, no Brasil, mas no Rio, que é o nosso principal público, né? Mas acho que os dois são dirigidos para o mesmo público, não vejo muita diferença, né? Merval, o diploma de jornalismo tornou-se obrigatório recentemente. E o nosso repórter, Paulo Henrique Amorim, ele diz em um dos seus textos que ser totalmente contra esse diploma e diz não ser necessário e que apenas basta um curso de 3 meses para saber tudo de jornalismo. Eu queria saber se você concorda com isso. Eu não sou... Quer dizer, eu sou contra a obrigação de ser formado em jornalismo. Eu sou contra a obrigação de ser formado para fazer jornalismo, tá? Eu sou contra. Agora, não acho que seja errado você fazer uma faculdade de jornalismo. Não acho. Eu fiz o primeiro ano de Direito e parei porque a lei, quando saiu, eu já estava trabalhando, pude me registrar. O que eu acho é que você é jornalista, se o jornalismo pudesse ter, escrevendo, trabalhando diariamente, pessoas com outro tipo de formação, economistas, médicos, engenheiros e tal, a informação, a qualidade da informação seria melhor nos jornais, de maneira geral. Como é em todo mundo. Em nenhum lugar no mundo é obrigatório ser jornalista formado para trabalhar em jornal. Não existe isso. Agora, e acho que as faculdades de jornalismo podiam ser melhores, podiam preparar vocês mais adequadamente para a realidade do jornalismo. Tenho a impressão, pelo que eu acompanho de prova de estagiário no jornal, que está melhorando muito. O nível dos alunos melhorou muito de uns tempos para cá. Então, a minha discussão é com a obrigatoriedade de ser formado em jornalismo. Isso eu acho uma bobagem. Acho que devia ser obrigado a... Tudo bem, se quiser que tenha faculdade, eu não tenho, mas eu não tenho faculdade e fiz um curso de pós-graduação em Stanford, em jornalismo, que não... As faculdades americanas não exigem que você seja formado. Minha filha é formada em Ciências Sociais e fez um curso de mestrado em televisão na Boston University, e ela não tinha diploma de jornalista. Então, acho isso tudo uma bobagem. Agora, acho que se quiser que tenha faculdade, devia poder qualquer uma faculdade. E acho que devia não precisar ter faculdade, bastava o economia, alguém que quisesse fazer realmente o curso, não sei se 3 meses, 6 meses, alguma coisa assim, e para aprender coisas básicas de funcionamento de uma redação e trabalhar.
Bom, Otávio, só um minutinho. Antes da sua pergunta, a gente vai para mais um intervalo e o Vida Vivida volta daqui a pouquinho com o jornalista Merval Pereira. Estamos de volta com o programa Vida Vivida, que está apresentando hoje o jornalista Merval Pereira. E o Otávio tinha uma perguntinha para fazer, né? Merval, eu gostaria que você falasse sobre a liberdade de imprensa no Brasil e fizesse uma comparação com essa liberdade, com a liberdade de imprensa nos Estados Unidos. Olha, eu acho que a gente, depois da ditadura, nós estamos vivendo um período de muita liberdade, ampla liberdade. Na imprensa brasileira. Acho que a diferença entre os países não é no grau de liberdade, é no funcionamento da justiça. Acho que ter uma lei de imprensa, por exemplo, é uma besteira, não existe em lugar nenhum do mundo. Agora, você tem que ter uma lei que funcione contra calúnia, difamação, isso você tem que ter. Nos outros países, existe isso. Então, você tem uma liberdade total de imprensa e tem a lei que faz com que você seja processado por alguém que se sentiu atingido, que você tenha que que responder ou que se retratar se você fizer publicar uma mentira, distorcer um fato. E esse é o funcionamento normal da imprensa. Acho que lei da mordaça, lei de imprensa, isso é uma coisa de Brasil que não vai acabar, porque você evoluindo, a sociedade evoluindo, exigindo seus direitos, a justiça funcionando e tal, a imprensa vai junto e vai ficar sujeita a esse tipo de coisa, como todo mundo, como todo cidadão. Merval, tudo bom? Bem. Olha só, que editoria geralmente dá mais trabalho para a equipe do Globo ir para o local de acontecimento, apurar o fato e voltar para a redação e fazer toda a matéria? Que editoria? Vamos supor, política, economia, futebol, esporte, no caso. Não tem nada assim que seja específico de dar mais trabalho, não. Você tem em Brasília, atividade política e econômica é muito mais intensa, né? No Rio, a coisa da cidade é uma coisa muito intensa, permanente. E essa cidade é uma cidade que acontece coisa a cada meia hora, a cada minuto, né? Mas não tem nada, nenhuma coisa assim que seja muito... que se diferencie. Cada um tem sua situação. O esporte tem uma situação específica que, para aquele meio, é importantíssimo e você vive casos todo dia, né, de briga de Eurico Miranda, como para esporte, para quem trabalha em esporte, para quem gosta de esporte, é uma coisa importante. Então, acho que não tem muita diferença de coisa, não. Você trabalhou na revista Veja, ganhou 3 prêmios. E qual foi as reportagens que renderam esses prêmios? O Prêmio Abril é um prêmio interno da editora Abril para os melhores no final do ano, mas virou um prêmio de referência no jornalismo. E eu fiquei 3 anos lá, ganhei três prêmios. O mais importante, quer dizer, não é que tenha mais importante, mas o que foi meu trabalho específico foi na cobertura do Figueiredo, quando ele se internou em Cleveland, eu fiz uma entrevista com o General Medeiros, que era o chefe do SNI, que nunca falava, até eu consegui fazer uma entrevista, uma página amarela com ele, que foi muito interessante, e aí ganhei esse prêmio. Os outros prêmios foram como editor, coordenando equipes sobre coberturas e tal. Existe uma fórmula de sucesso para os jornalistas? Para ser jornalista? Não, eu acho que fórmula de sucesso é assim, que nem toda profissão. O jornalismo é uma profissão que, como todas, chega uma hora que afunila, você tem poucos lugares, poucos jornais e poucos lugares. Acho que é mais problemático do que outras profissões, porque tem poucos lugares para se trabalhar no Rio e no Brasil, mas acho que a tendência é melhorar. Estão surgindo novos veículos, agora a internet vai abrir um mercado incrível. A assessoria de imprensa é outro mercado que está crescendo muito e tal. Acho que do ponto de vista de mercado, acho que vocês vão pegar um mercado bom. Mas o sucesso é o seguinte, você tem que ler muito,
ser uma pessoa curiosa, ser uma pessoa culturalmente curiosa, querer saber as coisas e tal, ler muito para saber escrever, que é fundamental. Sem escrever, eu, quando comecei a trabalhar, tinha jornalista que não sabia escrever. E era normal. O cara chegava na redação, ditava para um redator, o cara escrevia. Era geralmente repórter de esporte, de polícia e tal. E era considerado uma coisa normal. Isso, com o tempo, foi acabando. É impossível hoje você ter um jornalista que não sabe escrever bem. Não é impossível, porque tem muita gente que não sabe. Mas a tendência é acabar com isso, né? É trabalhar muito. Não tem muita coisa. Você ter bom relacionamento. Mas isso é em toda a profissão, você ter bom relacionamento interno no seu trabalho, ser ambicioso no bom sentido, né? Querer aprender a sua profissão, descobrir caminhos, aprender. Acho que Queria saber a sua opinião, que o jornalismo da Globo, tanto da TV como do jornal, é considerado excessivamente manipulativo. Eu queria saber o que você acha disso e como pode ser tão assistido e os jornais tão vendidos assim. Pois eu acho... bom, esclarece uma coisa. Você quis dizer os jornais estão vendidos no sentido de circularem muito, não é isso? Ah, bom, porque pode ser mal interpretado. Não, é o seguinte, eu acho que essa ideia de que o jornalismo das Organizações Globo manipula a notícia é uma ideia que cada vez vai perdendo mais a força, né? Acho que, evidentemente, os fatos mostram, nos últimos anos, que isso não é verdade. Mas eu acho que é difícil você manter uma imagem de independência, na imprensa, de maneira geral. Essa é uma imagem de credibilidade que cada jornal tem que lutar diariamente para construir, para preservar, para manter. E é o que nós fazemos no Globo, nas organizações Globo de maneira geral, mas eu posso falar especificamente no Globo. É um trabalho diário. A gente vem construindo uma imagem de jornalismo independente nas organizações Globo há muitos anos e a gente quer manter isso. Meu irmão, infelizmente nosso tempo chegou ao fim, mas foi muito legal você ter vindo aqui. Tenho certeza que todos gostaram, né? Principalmente alunos de comunicação. Então eu quero agradecer a sua presença, agradecer também a presença dos alunos do curso de Comunicação Social do Centro Universitário da cidade e até o próximo Vida Vivida.